Ô, de casa, seja bem-vindo ao melhor resumo já feito da obra de Paulo Freire aqui na internet. Mas peraí, se não for tão bom assim? Te garanto que tempo você não vai perder, porque eu fiz esse resumo fruto de muito estudo, muita leitura, mas mais do que isso. Desde o meu dia um como educador, há mais de 15 anos, eu busco recriar Paulo Freire no cotidiano da sala de aula. E eu erro, eu acerto, como todos os outros professores, mas ao longo dos anos eu pude, junto com os estudantes, construir caminhos para uma educação mais dialógica, mais colaborativa, mais problematizadora, mais transformadora. E aí eu propus nesse resumo 9 passos para compreender a obra de Paulo Freire. Passo 1. As injustiças são construções sociais. Paulo Freire entende que os seres humanos constroem e reconstroem a própria história e as sociedades. E, portanto, eles podem transformá-la na medida que compreendem as causas dos problemas de uma determinada sociedade para ir em direção a uma outra sociedade desejada. E aí, nesse ponto, ele já começa a se posicionar politicamente diante do mundo que vivemos. Ou seja, injustiças sociais não são frutos da meritocracia. Ou seja, uns fazem muito mais esforços, outros fazem pouco esforço e, portanto, esses que fazem mais esforço merecem mais, merecem melhor conforto, mais consumo, um lugar ao sol melhor. Enquanto esses outros que fariam menos esforço mereceriam muito menos. Ele entende, inclusive, que as justiças sociais são construções e fazem parte deste modelo de sociedade que vivemos atualmente, que busca, acima de tudo, produção em consumo e busca criar uma sociedade da desigualdade. Então, no ponto 2, eu entendo que ele nos ensina muito sobre essas contradições entre opressor e oprimido. Para a gente criar essa sociedade dessa forma que vivenciamos, em que a desigualdade social é enorme, o desequilíbrio ambiental é gigantesco e assustador, há alguns poucos que vão subindo a pirâmide e que têm direito a muito, a conforto, ao consumo, e outros muitos que nem mesmo vida digna têm. Agora, essas contradições existem porque essa sociedade ela é projetada para gerar essa desigualdade. Ou seja, para existir o estilo de vida de um que vive muito bem, que consome muito, é preciso que existam muitos outros, trabalhando, seja dirigindo ônibus, que vai transportar a mercadoria, seja produzindo celular numa indústria da Ásia e que ganha muito pouco, alguém que está abatendo o boi e, portanto, vai gerar a carne que vai chegar no supermercado e está trabalhando com poucas condições de trabalho, ou o próprio planeta Terra que é também oprimido porque a água, o desmatamento, nada disso conta na produção, esses custos são externalizados. Então, ele evidencia todas essas contradições entre opressor e oprimido, inclusive o papel da educação nessa construção. Ponto 3. Ele faz um raio-x muito importante, muito potente, muito profundo dessa educação opressora, que está na maior parte das salas de aula do mundo, mas que vai além da educação formal, que está na publicidade, que está na internet, que está na mensagem de muitos políticos, que está na ideologia vendida por muitas empresas. E aí ele diz que essa educação da opressão é uma educação da conquista, colonizadora. Aonde ela chega, ela quer dizer, bonito é viaduto, shopping center, McDonald's, a sua cultura é feia, seu sotaque é errado, a forma de viver sua é inadequada. E essa cultura do progresso, ela ela levou isso e continua levando aos 4 cantos do planeta Terra. E aí é uma educação que busca dividir principalmente as pessoas para que elas se enfraqueçam, os estudantes, a comunidade, principalmente através da competição. Quanto mais competitivas são as pessoas, mais divididas elas estão e rachadas estão entre si. Então, uma educação do monólogo, em que um ensina e muitos ouvem, porque nada sabe e, portanto, só estão ali para aprender. E esse que ensina é que sabe tudo. É uma educação sujeito-objeto. Um que sabe, que, portanto, ensina aqueles que nada sabem.
e uma educação que prevê essa invasão cultural, a manipulação das pessoas, das comunidades. Ela está presente em boa parte do mundo. Essa é a educação que ele chamou também de educação bancária. Ponto 4. É uma tarefa histórica do oprimido libertar-se a si mesmo e também libertar o opressor. Ou seja, na medida que os oprimidos vão se reconhecendo nessa condição, e eles podem, a partir dessa compreensão, desse ganho de consciência, buscando caminhos para a transformação. E aí, só que a sociedade é bastante complexa, então tem diversos níveis de oprimidos e opressores. Por exemplo, os países mais pobres em relação aos países mais ricos. Por exemplo, assalariados em relação aos donos das empresas e das indústrias, ou um pedestre no trânsito em relação a quem está de carro, ou os animais que são tratados com muita violência para que sejam abatidos numa indústria da alimentação em função dos seres humanos, ou a mulher numa sociedade machista e patriarcal. Então há muitas formas de sermos oprimidos e cabe aos oprimidos compreender isso e buscar sair dessa relação libertando-se a si ao opressor. Então não cabe ao opressor dizer, uhul, estão livres e agora a sociedade vai mudar. Contudo, ponto 5, na medida que o opressor se reconhece como tal, ele pode se engajar com o oprimido de forma solidária, numa praxis transformadora. Ou seja, na medida que eu me reconheço, por exemplo, numa sociedade machista e patriarcal, e eu como homem branco, eu posso e devo compreender a essência, ou a causa dos problemas graves da escravidão, ou do machismo, do patriarcado, e, portanto, a partir desse conhecimento eu posso, de forma solidária com os oprimidos, as oprimidas, eu posso me engajar na transformação dessa realidade. Não só posso, como devo. Mas não assumindo o papel de libertar, mas sim de forma solidária. Ponto 6. É preciso e é possível transformar o mundo pela praxis. E aí ele diz, praxis é ação e reflexão juntos. É impossível dissociá-las. E isso é muito importante porque a gente não pode só ficar no mundo das ideias, no mundo dos livros e nem só fazendo, agindo. Porque no mundo das ideias a gente perde o valor do cotidiano, a dificuldade de executar ideias no mundo e só no mundo da execução a gente acaba reinventando a roda infinitas vezes porque a gente não conhece aquilo que já foi feito, a história, os erros, a gente não, enfim, não anda sobre ombros de gigantes. Então, o desafio é, através do cotidiano, transformar a nós mesmos, o nosso entorno e a nossa comunidade para buscar uma transformação maior da sociedade. Ponto 7. Ele coloca a pedagogia dele, a obra dele, em dois grandes momentos. Momento 1, a pedagogia do oprimido, ou seja, educadores e educandos, seja na educação formal ou nos mais variados espaços, na comunidade, nos projetos, educadores e educandos juntos compreendendo essas contradições entre opressores e oprimidos, para que o educando entenda esse aprisionamento que ele está, para ele buscar caminhos de saída. E um segundo momento da obra que ele chama de pedagogia do ser mais. Ou seja, na medida que a gente conseguir fazer essa libertação de todos, a gente é ser humano, a gente é inacabado, a gente é incompleto e a gente pode e deve, portanto, continuamente fazer uma educação do ser mais. Ou seja, uma concepção de que o ser humano veio aqui aprender, veio viver experiências, ele é altamente capaz disso e que, portanto, ele pode constantemente seguir em direção ao conhecimento, ao aprendizado e uma transformação constante. Ponto 8. Ele prevê, portanto, então, uma educação a partir do diálogo, da colaboração, da leitura de mundo
e da autonomia. Diálogo porque a educação é um encontro entre seres integrais. Cada um de nós traz inteligências, saberes, talentos, já choramos, já rimos, já passamos por experiências múltiplas, desafios, já caímos, já levantamos. Então todo mundo pode ensinar todo mundo em meio ao mundo. Claro, lá na educação formal, na sala de aula, o professor segue sendo o líder, o mediador daquele processo, mas todos podem aprender com todo mundo. E uma educação da colaboração, ao invés de dividir através da competição, colaboração, para que a gente construa projetos, iniciativas de como resolver o problema do bairro ligado a saneamento básico, como recuperar o parque, e aí a gente ir crescendo essas iniciativas. Uma educação também que problematiza o mundo, as coisas, junto com os estudantes, e aí ele fala do tema gerador, que é um caminho de investigação que educadores e educandos vão seguindo para que exatamente os educandos vão desvelando essas opressões, essa realidade. E autonomia. Uma autonomia que prevê esse protagonismo do estudante, esse coprotagonismo. Né? Não é que o professor deixa de ter importância, não. Ele muda de papel. Na educação sujeito-objeto, essa educação mais tradicional, essa do opressor, o professor fala e o aluno ouve. E o professor acaba sendo alguém que fica entretendo ali os alunos para que eles decorem as coisas e memorizem, como se ele fosse um músico tocando para 40 ouvintes numa plateia. Nessa nova função, o professor passa a ser um maestro de 40 músicos. E aí o cotidiano da sala de aula, desse processo educacional, seja onde for, na comunidade, no projeto, o cotidiano muda muito, porque o aluno se torna co-protagonista junto com o professor e de forma também autônoma, ele pode escolher os caminhos do próprio aprendizado. E aí, por fim, passo 9, eu gosto de chamar a pedagogia do Paulo Freire como a pedagogia do ser mais, porque ele prevê essa vocação do ser humano, que não nasceu aqui simplesmente para memorizar coisas, para apertar parafusos, ou para ser apenas um assalariado que passa a vida trabalhando de segunda a sábado, sem poder mesmo ter boas condições de vida. O ser humano nasceu para brilhar, como disse Caetano Veloso, e não para morrer de fome. Então, eu gosto de sintetizar a obra dele como essa educação para o ser mais, porque ele vê o ser humano com muito otimismo, que veio aqui para aprender, para experimentar e que junto é capaz de construir e reconstruir a sua própria história. E assim, eu espero ter contribuído para que você faça uma primeira entrada na obra de Paulo Freire, que eu tenho certeza que vai te transformar muito e transformar a sua praxis, o seu trabalho, seja como educador ou qualquer outra área que você atue, e entendo que a educação vai ser muito transformada na medida que a gente conseguir recriar Paulo Freire no cotidiano das nossas salas, das nossas instituições de ensino, do nosso sistema de ensino, e com certeza a gente vai gerar uma sociedade muito mais horizontal, muito mais dialógica, muito mais consciente dos seus próprios problemas e, portanto, capaz de se transformar em direção ao mundo mais justo, ambientalmente mais equilibrado, mais pacífico e mais democrático. E assim eu termino, agradeço e convido a todos para os diálogos.